Olá, meu nome é Érica, estudo na PUC Minas, no programa de pós-graduação em informática. O meu artigo é sobre Classification of Newborn with Congenital Syndrome Associated of the Zika Virus Infection using Machine Learning. Em 31 de março de 2016, a Organização Mundial de Saúde anunciou a infecção pelos vírus Zika como um problema de saúde pública mundial, porque as mulheres, né, que foram infectadas, né, pelo Zika vírus durante a gravidez, elas estavam gerando filhos, né, com vários comprometimentos no sistema nervoso, né, como a microcefalia e outros distúrbios, né. A síndrome congênita do Zika vírus é um conjunto de anormalidades, tais como microcefalia, desproporção crâniofacial, irritabilidade do recém-nascido, hepasticidade, convulsões, dificuldade de alimentação, anormalidades oculares, perda auditiva, calcificações, distúrbios corticais e dilatação dos ventrículos cerebrais fetais. O objetivo deste artigo é identificar as características mais relevantes para o diagnóstico de crianças com síndrome congênita do Zika vírus. A nossa intenção é aprimorar o diagnóstico precoce, né, aumentando a prevenção e diminuindo as consequências desta doença, dessa enfermidade. Então, para isso, nós utilizamos algoritmos de aprendizado de máquina, né, como a árvore de decisão, por causa da fornecimento de regras de classificação, e o Random Forest, porque ele fornece a relevância dos atributos. O banco de dados utilizado foi o RESP microcefalia, né, que foi fornecido pelo Ministério da Saúde, sem identificação dos pacientes, né. Esse formulário foi desenvolvido pelo DataSUS e foi instituído em 19 de novembro de 2015. Essa base de dados, inicialmente, ela apresenta 43 atributos e 9 categorias. Inicialmente, né, o banco de dados possuía 17.451 registros, então nós fizemos a seleção, de formas que nós só trabalhamos com recém-nascidos e crianças, né, porque esse banco de dados também foram inseridos crianças que já possuíam microcefalia para ter um acompanhamento dos casos. Então, e também nós excluímos casos, né, que tiveram alteração congênita devido a sífilis e toxoplasmose. Nós só trabalhamos com síndrome congênita devido ao Zika vírus, de forma que ao final do processo nós tínhamos 10.510 de forma que 7.606 registros não possuem alteração congênita, né? E 2.904 são crianças que têm alteração congênita. Nós realizamos, né, um pré-processamento da base de dados, né, com a binarização de atributos nominais, a seleção de atributos que estavam altamente correlacionados, fizemos um tratamento de dados inconsistentes, um tratamento de dados ausentes também, fizemos o balanceamento das classes através do método undersample, escolhemos os dois algoritmos de aprendizagem, né, que foram Árvore e Random Forest, usamos as métricas de avaliação que foram precisão, recall, F-score e área sobre a curva ROC. E criamos dois modelos de aprendizagem de forma que nós fizemos o balanceamento undersample, depois nós selecionamos 20% desses dados para teste e 80% para treino, e desse 80% nós usamos validação cruzada. Então, o perfil, né, das mulheres que tiveram alteração congênita e não tiveram é o seguinte: a idade dessas mulheres é entre 12 e 49 anos, com uma frequência maior entre 18 e 26 anos. A maioria delas, 88,8%, tiveram gravidez única. A maioria são residentes da região Nordeste, com 60,8%, sendo que esse índice aumenta quando a gente pega só o universo de mulheres que tiveram alteração congênita, né, aumenta para quase 68%. 40,30% das mães são da rata parda,
E se a gente olhar também só no universo de mães que tiveram alteração congênita, esse índice aumenta para 45,6%. Apenas 13,94% das mães realizaram exame de Zika vírus e apenas 23,54% tiveram histórico de arbovírus, né, tiveram outras doenças causadas por arbovírus, como dengue, chikungunya, né, e 26,17% também não apresentaram histórico, né, de alteração congênita na família, e apenas 26,4% tiveram manifestações clínicas da doença. Agora, o perfil do recém-nascido: 90,7% são de recém-nascidos, né? O restante são crianças que já apresentavam microcefalia, 59,9% são de sexo feminino e 74,8%, né, nasceram a termo, né, entre 37 e 42 semanas de gestação. Então, a maioria dos bebês, eles não são prematuros. E cerca de 2% foram a óbito, e todos esses bebês que foram a óbito tinham alteração congênita. Então, aqui a gente está apresentando os resultados. Então, como eu já mencionei para vocês, as classes foram balanceadas, né? E de forma que nós pegamos 20% para o teste 1, e esse teste 1 apresenta 579 instâncias da classe sim e 582 da classe não. E o teste 2 apresenta só instâncias da classe não. Então, a gente pode ver aqui no recall que a gente teve um recall de 94,3% para a classe sim, de forma que apenas 5,7% foram classificados erroneamente. E o mesmo para a classe não, aqui com recall com acima de 92%. A gente nota também que o algoritmo que apresentou um melhor comportamento foi o Random Forest, aqui, né, com resultados acima de 80%, né? Em relação à precisão também, aqui no teste a gente nota que para a classe não aqui a gente apresentou 94,2%, né, de resultados corretos. Então a gente teve uma porcentagem baixa de falsos negativos, né? Então, a abordagem, né, apresentar identificou as características mais importantes, que é o exame de imagem, o perímetro cefálico e o peso do recém-nascido, né? Então, todos os atributos identificados já são utilizados como critério de confirmação, né, para alteração congênita, e já foram preconizados em outros estudos científicos.